Na hora de fazer um recurso, vale sempre a gente tentar imitar como um advogado faria, né. Claro que não necessariamente você precisa ter formação em direito, eu mesmo não tenho formação em direito, mas tentar trabalhar aí com a questão do precedente, que nada mais é do que observar como o governo decidiu em outras ocasiões parecidas com essa que a gente está passando. Então, digamos que você pediu acesso à cópia do currículo de um servidor. Isso é muito comum, principalmente para quem trabalha com jornalismo ou para quem também trabalha aí com política, enfim. A gente vê uma pessoa sendo nomeada para um cargo, às vezes um cargo de alto escalão, ministro, secretária, enfim. E essas pessoas não têm a formação que deveriam ter para ocupar aquele cargo. Às vezes exige ali, principalmente no cargo mais técnico, né? Se exige algum tipo de formação específica, a pessoa não tem, mas o currículo dela não está em lugar nenhum. Hoje, no governo federal, muitos dos currículos já são colocados em transparência ativa, como a gente falou lá atrás, transparência ativa é aquilo que o próprio governo, né, coloca no site, mas se não tiver, a gente poderia pedir por meio da lei de acesso. Se o governo negar acesso a esses dados, se o órgão público nega o acesso a esses dados, a gente pode buscar nos precedentes, no que já foi decidido, o que o governo considera que é público ou não em um currículo. E isso é relativamente fácil de fazer. Existe um site, existe uma plataforma chamada Busca Precedentes. É o nome que já diz tudo, né? É o site onde você vai buscar as decisões, os precedentes, nesse caso do governo federal, mas que muitas vezes o que o governo federal decide acaba se reproduzindo, né? Acaba servindo de exemplo, inclusive em prefeituras, em câmaras de vereadores, enfim. Muitas vezes isso é replicado, porque no fim das contas é o governo federal que monitora e supervisiona o funcionamento da lei de acesso à informação no Brasil. Então, os manuais, tudo acaba saindo da forma como eles entendem ali, né? Da forma como eles com a prática, com a experiência, vão interpretando o texto da lei. Essa plataforma busca precedentes, ela é bastante simples. Você vai colocar um termo de pesquisa do seu interesse, se quiser um órgão específico, você pode também fazer essa busca, né? Então, digamos aqui nesse caso, eu coloquei o termo currículo de servidores, porque eu quero saber quais são os precedentes relacionados a esse termo. E aí ele vai me dar uma lista com todas as decisões que já saíram sobre aquele assunto. Eu vou escolher uma e vou ler. E aí, a partir daquilo, eu posso fazer um novo pedido de informação ou abrir um recurso, né? Dizendo, olha, de acordo com esta decisão, tem um protocolo ali, é sempre importante citar esse protocolo. De acordo com a decisão 1, 2, 3, 4, 5, o governo já entendeu que acesso a currículo de servidores é uma informação pública, por exemplo. Então, sempre é interessante a gente tentar ver o que já foi decidido para embasar os nossos pedidos. Às vezes não precisa nem estar nessa etapa toda de recurso. Tem gente que costuma pegar, fazer essa busca toda, né, nas decisões e já embutir esse texto lá no primeiro pedido. Então você vai solicitar acesso a um currículo e já dizer de cara: existem precedentes que mostram que esse tipo de informação é pública. Cito como exemplo o protocolo 1, 2, 3, 4, 5, e que você vai ter pesquisado nessa plataforma, e aí você vai colocar ali no seu pedido de forma que o órgão já vai perceber que você sabe do que você está falando e, portanto, a sua informação vai ser respondida. Tem aqui outros sites, né? Esse que eu mostrei é do governo federal, mas tem alguns lugares que também divulgam, né, os seus precedentes. Então, no caso da Prefeitura de São Paulo ou do Estado de São Paulo, existe a Comissão Municipal de Acesso à Informação, a Ouvidoria Geral do Estado, a Comissão Estadual de Acesso à Informação. No caso do governo federal, ainda existe o Tribunal de Contas da União, mas isso tudo varia. Então, não adianta a gente ficar entrando muito no detalhe, porque vai de uma pesquisa sua mesmo na hora de olhar para o seu estado, para o seu município, porque cada um vai ter a sua própria estrutura. Eu sempre recomendo que busque o decreto que regulamentou a lei de acesso à informação na sua região. Todo município precisa ter um decreto que regulamentou a lei. Todo estado precisa ter um decreto. E geralmente é nesse dispositivo legal, do texto do decreto, que vai estar explicado ali quem é que é o responsável por receber esses recursos. E aí a gente vai ver se as decisões estão na internet ou não. Nem sempre estão, mas pelo menos no governo federal tem muita coisa lá que a gente já pode usar de exemplo. Quero citar aqui uma plataforma para finalizar esse vídeo, que é o Achados e Pedidos, que é uma plataforma mantida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e pela organização Transparência Brasil. Lá você tem, além dos pedidos de informação e decisões do governo federal, muitas coisas de outros poderes, né? Coisas de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, coisas de Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa. Então, você vai ter cópias de pedidos de informação e respostas de vários outros órgãos públicos que você não encontraria nesse repositório do governo federal. E esses dados podem servir de inspiração para você fazer um novo pedido ou até para embasar um recurso, como nesse caso do busca precedentes que eu acabei de mostrar.